bem-vindo, bem-vinda ao nosso Roda Livre. Hoje vou te convidar a fazer uma viagem rumo ao sucesso nos investimentos. Para isso, nós estamos recebendo aqui um especialista em investimentos, autor do livro Da Roça à Bolsa de Valores. Estou recebendo aqui o professor Ademir Siqueira. Alegria em recebê-lo, Ademir. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir muito com o conhecimento de vocês, tanto em investimentos nacionais quanto com pensamento também de investimentos internacionais. Fiquem à vontade ali para... Ademir, você veio da roça mesmo? Da roça. Você é da onde? Uma cidade de 2.500 habitantes no interior do Piauí. Caramba! Uma cidade chamada Tamboril do Piauí. Se quiser pesquisar no Google aí, Tamboril do Piauí. Você veio com que idade para cá? Eu estou há 18 anos em São Paulo. Hoje eu tenho 39 anos, então vim com 21 anos praticamente. Ademir, precisa ter dinheiro para começar a investir? Existe esse mito, né? O que você orienta a uma pessoa que quer começar agora? Existe esse mito de que você precisa de muito dinheiro para investir e que só rico investe. E é um mito, isso não é verdade. Hoje, se você buscar no Tesouro Nacional, que são os títulos do Tesouro Nacional, que são os títulos mais seguros do Brasil, hoje você tem os títulos sendo... Você pode iniciar com R$30. Você tem uma ação de grandes empresas no Brasil, empresas gigantescas que têm histórias aí para contar, que custa R$12. Você tem uma ação da Ambev que custa R$13. Você tem uma ação do Bradesco, um dos maiores bancos da América Latina, custando R$13, R$14. São vendidos em lotes, né? O lote menor são 100 ações, é isso? Quando a gente fala de ações, você tem o lote, mas você pode comprar no fracionado também. Você pode comprar colocando a letra F. Porque é Petrobras, Petri, F, aí você consegue comprar de 1 a 99. Consegue comprar. De 1 a 99. Explica pra gente, para o leigo, o que é uma ação? É um pedacinho de uma dessas empresas que você citou? Legal, legal. Uma ação é uma fração, né? Quando você compra uma ação, você compra um pedacinho da empresa. Imagina você está comprando uma ação do Banco Bradesco. Você está comprando um pedacinho do banco e você comprou por R$15, R$14 a ação. Nesse momento, acho que está cotada a R$15 e pouquinho, 40 centavos. E quando você compra essa ação, você tem os mesmos direitos de quem tem R$10 milhões investido. Você recebe participação nos lucros. Todos os meses o banco paga via JCP e você recebe a cada trimestre os dividendos, são a participação no lucro da empresa. Então você compra um pedacinho da instituição e você tem que realmente colocar a cabeça de sócio no negócio. Ninguém quer ser sócio de algo ruim. Então busque investir em bons negócios. Eu sempre ouvi que no investimento são 3 pilares. Um é a rentabilidade, outro é a segurança e o terceiro é a liquidez, o tempo que o dinheiro demora para voltar. Quando você mexe num desses pés, os outros se alteram. Vamos aqui fazer um exercício de quem quer investir com segurança. Quais são os investimentos indicados para quem quer investir com segurança? Tá. Primeiro ponto é o que você não deve investir, que é a poupança, que é o pior investimento de renda fixa que existe no Brasil hoje, mas é o mais conhecido. Todo mundo fala em poupar. Ele é seguro, mas rende pouco, né? Só que tem o outro que é muito mais rentável e é seguro da mesma forma. Vamos falar aqui. Renda fixa. Quando você faz investimento em renda fixa, estamos falando dos títulos do Tesouro Nacional, que são os investimentos mais seguros do Brasil, que você tem um risco soberano. E quando a gente fala de CDB ou de um LCI, por exemplo, a gente está falando de títulos bancários, onde você empresta dinheiro para o banco e o banco te dá uma remuneração em troca. Um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, o banco pega dinheiro emprestado de vocês, que tem capacidade, que é um agente superavitário para investir, e empresta na outra ponta para quem está buscando crédito pessoal. Em troca disso, ele te dá uma taxa que ele fala que é o CDI, que é uma taxa interfinanceira que hoje está te pagando em média ali uns 0,95 a 0,93 por mês aproximadamente. Então, pensando na poupança e num CDB, a gente tem o mesmo risco. Se o banco que você investiu na poupança falir, você tem garantia do fundo garantidor de crédito, até R$250 mil de volta por CPF e por instituição financeira, limitada a 1 milhão. E se você investir num CDB, Certificado de Depósito Bancário, com a taxa de pelo menos 100% do CDI. Não aceite uma taxa menor de 100% do CDI para valer a pena para você. Vai te render mais do que a poupança e tem o mesmo risco, que é o risco da instituição financeira falir, e você tem a mesma garantia do fundo garantidor de crédito. Então a gente está falando que a poupança é um investimento tradicional, mas você tem um CDB que te rende muito mais. E também é seguro. E também é seguro. É a segurança da instituição onde você investiu. Então, invista em instituições também que... Imagina você investir 1 milhão, Eduardo, numa instituição e ela faliu. Então não adianta nada você investir numa instituição que não é confiável, porque aí a segurança não vai adiantar de nada. Ademir,
para investir em ações, você tem que procurar uma instituição financeira ou uma corretora, que chama isso? Exatamente. Quando a gente investe em ações, você precisa ter um intermediário financeiro. Intermediário financeiro são as corretoras de valores. Hoje no Brasil são mais de 100. O Bradesco tem uma corretora, o Itaú tem corretora, o Santander tem, o Banco do Brasil tem a XP que vocês costumam ver aí na internet, tem as Clia Corretora, são mais de 100, Eduardo, corretoras de valores no Brasil, e você abriu a conta na corretora, não tem custo nenhum, e aí você tem um mundo aberto para você de investimentos. Quando você compra ou vende, você paga uma taxinha por essa corretagem que essas corretoras fazem, é isso? Depende. Hoje em dia, tem muitas corretoras que, para atrair mais clientes para outros negócios, que não é só comprar e vender ação ou fazer negócio na bolsa, elas deram taxa zero, que é a taxa de corretagem. Então, muitas vezes você vai encontrar corretora que está falando para você, Eduardo, eu vou te dar taxa zero para você não ter nenhum custo para estar aqui comigo. Só que ela quer que você faça outros negócios no futuro, totalmente natural. Mas hoje, se você pegar uma média de taxa, você vai gastar, comprei uma ação hoje, eu, por exemplo, hoje eu estou na corretora que eu pago R$ 4,90 por ordem executada. Se eu comprar R$ 1 milhão de ações, é R$ 4,90. Se eu vender, R$ 4,90. Mas tem corretora gratuita por aí. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que eu tenha R$ 10.000 para investir. Você tem as empresas blue chips, é isso? Que são as São as mais grandes. tradicionais, é isso? Exato, exato. Aonde você orienta quem está começando a investir? O ideal é ter uma cesta, né? Dividir isso, não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Exatamente. Quando a gente olha a questão de capital, você tem que entender que é muito fácil você investir e você pode começar com pouco. Mas vamos imaginar nesses R$ 10.000 que você falou, eu buscaria empresas que vão te entregar bons dividendos. Banco do Brasil é uma empresa fantástica, entra no meu hall de recomendações. E Bradesco, nesse momento, é uma empresa que eu estou recomendando compra. Itaú, eu recomendei compra também recentemente, mas Itaú já chegou no limite ali, porque tudo tem um preço. Quando eu falo tudo tem um preço entre aspas, somos analistas no Brasil hoje certificados, a gente analisa potencial de crescimento, se a empresa tem potencial para crescer mais, se ela vai ter alguma fusão, se ela vai ter alguma incorporação, se ela tem poder de entregar mais ao acionista. O Itaú já está bem no limite. Então, o Itaú custando R$ 35 já está caro. Então, a gente começa a analisar também preço de ação para ver se faz sentido ou não. Igual um livro tem um preço, igual um copo tem um preço. Isso não tem nada a ver com a análise da empresa. A empresa é sólida e tudo, mas a ação está cara naquele momento. Naquele momento, porque o que ela entrega de resultado não condiz com o que ela paga de dividendos. Então, ela tá muito cara na ponta e ela está pagando menos do que ela poderia pagar. Mas aí ela precisa incorporar outra empresa, fazer outro negócio, Então, outra parceria. esses R$ 10.000 você dividiria em quantas empresas? Setores. Vamos pensar em setores? Vamos. Fica mais fácil. Seguros. BB Seguridade e Caixa Seguridade. São as seguradoras no Brasil que são as pioneiras e pagam muito dividendos. Banco. Banco do Brasil e Bradesco agora. Comprar Banco do Brasil e Bradesco. Inclusive, se for um pouquinho mais de dinheiro, o Santander também. As ações estão baratas. Transmissão de energia. Fantástico. As empresas de energia. As empresas de energia. CPFL. Empresa de energia, eu iria muito. A Taesa virou muito moda no mercado, mas eu iria para a Transmissão Paulista de Energia, que é a ISA-CETIP lá. Transmissão Paulista. TRPL4, o código dela. Transmissão Paulista. Por quê? Transmissão de energia, Eduardo, o que acontece? Você tem as malhas e você aluga as malhas. Distribuir energia é caro e produzir energia é caro. Quando você só aluga as malhas, é fantástico, porque você tem garantia de recebimento, ajuste pelo IPCA, todo ano é ajustado o teu aluguel, ajustado o que você dá para a empresa na outra ponta é ajustado pelo IPCA. E os contratos são para 2040, 2037, 2035, são contratos longos e você aluga só malha. Então hoje a minha recomendação de empresa de energia seria Transmissão Paulista. Então, banco, seguridade, energia. Energia, banco, seguridade, energia, e a gente pode pegar aqui, pensando aqui no contexto hoje, a gente pode pegar outras empresas que estão baratas, assim, eu estava analisando algumas empresas recentemente, e eu vejo que, incluindo, entra até seguradora ainda, tá? Que entra Porto Seguro, que eu acho que vale a pena comprar, e a gente entra numa parte de empresas que entregam bons dividendos, mas que você tem que buscar um cenário internacional. Eu buscaria um pouquinho mais sair fora do cenário brasileiro, 100%. Recentemente, a Petrobras, que é a maior empresa brasileira, sofreu um pouco de interferência política. Isso acaba prejudicando
o investimento em ações, né? Sim. O investidor, hoje na Bolsa Brasileira, a gente tem pouco mais de 50% da Bolsa é o gringo que movimenta. Então, a gente tem 50% da Bolsa, um pouquinho mais, que é o mercado internacional que movimenta. Por isso, o gringo ele não tem sentimento. Então, não envolva sentimento quando você fala do gringo. Ele está interessado em rentabilidade. Quando ele vem para o Brasil, ele vem buscar empresas que ele não tem preocupação com interferência de governo. Quando a gente olha a Petro, você teve uma interferência, você tem um perigo de interferência, por isso que as ações saíram do patamar máximo de R$ 43 e vieram para um patamar de R$ 36 agora. Perigo de interferência. Foi bastante, hein? E ela estava há mais desde 2001, se eu não me engano, salvo engano, sem dar prejuízo, lucro em cima de lucro, batendo recorde histórico. A Petrobras, no ano passado, ano retrasado, a Petrobras pagou o maior dividendo da história de todas as empresas no mundo. Houve também, se não me engano, estava prevista uma distribuição de dividendos e o presidente Lula queria que esse dinheiro fosse usado para investimento da companhia em outras coisas, que não fosse feita a distribuição. No fim, acabou voltando atrás porque a reação foi muito negativa, né? Exatamente, porque o gringo não deixa de comprar ação, isso penaliza a ação. E esse fato que você trouxe aqui agora, trouxe muito bem, é um fato de que o governo falou, a gente vai investir em novas perfurações, vai investir em fazer novos investimentos, mas o investidor perguntou aonde que vocês vão investir. Não teve resposta. Aonde você vai investir? O dinheiro que não vai pagar de dividendos vai para onde? Porque o investidor ele é muito ciente. Se você pega o dinheiro que ia pagar para ele de dividendos e você realmente investe, o investidor tem cabeça de sócio. Se você vai comprar ação, você tem que ter cabeça de sócio. Ele coloca na cabeça dele e fala, não, eu não estou recebendo dividendo agora, porque a empresa vai ser investido esse dinheiro lá e ela vai crescer. Mas não tinha resposta de onde seria investido e virou uma desconfiança no mercado. Ademir, você trabalhou para várias instituições financeiras, Banco Safra, outros bancos também. Você ficava na ponta lá orientando investimentos das pessoas que procuravam aquelas instituições, não é isso? E agora você faz vários cursos, né? Escreveu um livro e faz os seus investimentos pessoais também. Vamos falar um pouquinho de educação financeira? Vamos. A pessoa que tem uma renda, como é que você orienta ela primeiro, identificar as suas despesas mensais e que valor separar todo mês ou que percentual do valor arrecadado separar para investimento todos os meses? Tá, boa pergunta. E é uma pergunta muito corriqueira. E a gente tem no Brasil a ciência de que a gente tem uma população que recebe pouco. A renda é baixa e muitos vêm com, entre aspas, uma desculpa de que não pode investir. Você pode começar, é simples começar, só que aí a gente tem que entender o seguinte, não adianta você querer pular de fase. Você precisa começar a montar a tua reserva de emergência. E onde que você monta a reserva de emergência? Em CDB e no Tesouro Selic, que é o título mais seguro do Brasil. E você pode começar a montar pensando no teu salário. Eu que sou planejador financeiro, que sou membro da Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, tem uma regra, que é uma regra, mas não precisa você escrever na pedra. Se você é CLT, você deveria ter pelo menos 6 meses do teu salário, quando eu falo, não é o que você recebe, sim custo de vida mensal. Gasta R$2.000 por mês, você deveria ter R$2.000 ali por mês, R$2.000 por mês não, R$12.000 ali pensando no ano, 24 mil, você precisaria ter 12 vezes a tua renda para você sobreviver a um problema igual foi a Covid. Então você precisa ter uma reserva de emergência. Uma reserva, é isso? Reserva. 6 meses, tá? Se você é CLT, 6 meses. Se você é um profissional liberal, 12 meses. Então você precisa entender uma reserva maior. Primeiro você precisa montar a reserva de emergência para depois você começar a falar de diversificação, porque agora é montagem da reserva. Aí segurança total. Segurança total, porque você precisa saber o seguinte, bati o carro, eu clico ali no botãozinho do CDB ou do Tesouro Selic e o dinheiro vai estar na conta. Ela tem liquidez? Faça investimento para reserva de emergência com liquidez imediata. Reserva de emergência a gente precisa para emergência, então liquidez imediata. Clicou no aplicativo, o dinheiro tem que estar na conta. Ademir, quando uma pessoa te procura para montar uma carteira de investimentos, você faz uma análise para identificar o perfil do investidor. Como é que é feita essa análise? Tá. Essa análise, Eduardo, ela é bem criteriosa, porque cada investidor tem o seu perfil familiar e seu perfil financeiro. A ideia é tentar entender se ele se enquadra no perfil conservador,
moderado, dinâmico ou arrojado. Por quê? A partir dali, se ele se identificar só como perfil conservador, eu preciso ter muita cautela de entender que ele não assume risco nenhum e que ele precisa ter investimentos com segurança. Aí eu pego todo o capital dele, ou possíveis capitais que vão entrar ao longo do ano, bônus, outras receitas, e a gente alocar em títulos seguros, 100% seguro e com muita liquidez, porque ele é um cara conservador e precisa de rapidez nas movimentações dele. É isso que ele me diz naquele momento na mesa. Se ele tem um perfil já moderado, eu te diria que 70% da carteira deveria estar em títulos seguros, sem risco, e 30% já daria para a gente começar a investir em ações internacionais, fundos imobiliários. É possível fazer investimento em ações internacionais? Sim, tanto na Bolsa Brasileira, como a facilidade de você abrir uma conta hoje com tua habilitação em corretoras internacionais. Sério? Existe uma corretora, não é nem uma recomendação, que eu não tenho parceria com eles, mas a Avenue é uma corretora americana que tem um slogan, corretora americana para brasileiros, porque a maioria dos investidores lá são brasileiros. E eles têm parceria com o Itaú, com a XP, então é uma corretora grande, que você abre a conta em 5 minutos, transfere o dinheiro via remessa online, o dinheiro entra na conta da corretora, você converte já o valor de real para dólar e compra as ações da Apple, Google, Microsoft, como você quiser. Olha. São 5 mil ativos negociados na Bolsa Americana. Aqui no Brasil a gente tem pouco mais de 400, mas só 86 faz parte do índice. Entendi. A gente está engatinhando ainda. Como é que você está vendo a variação do dólar nesse momento? A gente conversou um pouquinho, né, antes de iniciar aqui sobre isso que está acontecendo. Lembre-se que tem eleições nos Estados Unidos dia 5 e o Trump, pela primeira vez depois que a Kamala decidiu ali ser o adversário dele, que a gente teve essa alteração de candidato, é a primeira vez que o Trump fica à frente nas pesquisas e o Trump é muito nacionalista. Pouquinho à frente, né? Pouquinho. São também... Mas o investidor, ele já, né, já identifica a tendência. O mercado já muda, né? Então o dólar se fortaleceu porque o Trump é mais centralizador, ele é mais ali bairrista, né? Vamos imaginar, não estamos falando de país, mas é um cara que faz a moeda se fortalecer. Outro ponto, quando você tem risco global, que é risco iminente de guerras, está acontecendo no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, infelizmente essa guerra continua. A China crescendo menos do que o previsto. A China crescer 5%, 6% é péssimo. A gente sabe que seria muito bom se o Brasil chegasse nesse nível, mas para eles é muito fraco. Aí você tem um risco global, o que as pessoas fazem? Tira dinheiro de bolsa, por isso que as bolsas estão começando a realizar muito, tira dinheiro de bolsa, que é risco, vai para ouro e vai para dólar. Para o ouro também? Ouro e dólar. Você pode investir em ouro? Como funciona? Simples. Eu recomendei compra de ouro, quem quiser depois acessar meu perfil vai ver, eu recomendei compra de ouro dia 18 de abril, porque começou todo um conflito no Oriente Médio e começou os riscos globais começarem a se intensificar e eu recomendei compra de ouro. Mas através do quê? Não foi pegando a barrinha de ouro e levando para casa, através de um fundo chamado Gold 11, que é um fundo de índice, que é um ETF, que replica as movimentações de ouro no mundo. Então você compra diretamente na bolsa, na tua corretora, sentado no sofá da tua casa. E é garantido também? É seguro? Tranquilo, variação do ouro, né? Só que a gente está falando de um ativo que é negociado em bolsa. Ele pode subir ou pode descer? A variação do ouro pode acontecer. Só que quando você olha o contexto, Eduardo, você pega o ouro nos últimos anos, o ano que o mundo estava a mil maravilhas, o ouro perdeu para a poupança. Só que em momentos ruins, o ouro bate todo mundo, porque todo mundo corre para ouro e para dólar. Então a gente precisa entender que o ouro é para diversificação de carteira, não é para fazer a tua carteira ganhar muito, é fazer a tua carteira sobreviver em momentos difíceis. Tem um lastro, é isso? Tem um lastro. É a tua segurança, o ouro é a tua segurança. E se você quer investir lá fora, fala assim, Ademir, mas eu queria dolarizar o meu capital e comprar ouro lá fora. Compra o GLD. GLD é um ETF que replica a variação do ouro no mundo, e você tem um GLD e você está na Bolsa Americana comprando ouro através de um fundo que é um ETF. Tranquilamente também, simples, num clique. Vamos supor aqui um investidor que não tem tempo de ficar acompanhando as variações da bolsa e tal, mas ele quer ter além de fazer um investimento seguro, é possível botar uma trava, por exemplo? Você comprou uma ação que vale 10, se ela cair a 8, já tem uma ordem de venda? Como funciona? Legal. Isso é chamado no mercado de stop loss e stop gain. Se você compra uma ação, por exemplo, vamos colocar o nome aqui só para sintetizar. Você compra uma ação do Bradesco a R$15 e você fala, cara, comprei 100 mil reais de ações do Bradesco a 15
e eu quero vender por 16. Bateu em 16, eu quero vender. Aí você pode também aí você cadastra um stop gain. Ah, Aí você fala, mas se ela voltar para 14, eu não quero mais, eu não aguento mais perder mais de R$1. Então você coloca stop loss 14 e o stop gain 16. Aí viver a vida. Deixa cadastrada por 3 meses, deixa cadastrado lá até bater no ponto que você aguentaria ficar. entendi. Isso é chamado stop gain, que é para cima, o que eu estou disposto a ganhar, e stop loss é o meu limite de perda, é o que eu não estou mais disposto a aceitar mais do que aquilo. Existe também, esse é um investimento mais de risco, que você aposta na queda de uma ação, como é que chama isso? Isso é o mercado de derivativos. Derivativo. Isso. Eu sou especialista em opções no Brasil, posso fazer recomendações, inclusive tem um grupo fechado de recomendações onde eu recomendo. Você tem uma opção de compra, Exato, é isso? exato. Depois de um prazo. Então, você imagina, daqui 2 meses eu queria comprar uma opção de compra de X de uma ação, é isso? Exatamente. Vamos sintetizar. Imagina. Você pode realizar a opção ou não. Ou não. Quando você está no mercado derivativo, mercado de opções, você compra o direito de comprar ou o direito de vender alguma coisa a uma data pré-estabelecida a um preço fixo. Você não é obrigado a comprar, mas você comprou um direito. Imagina você comprou o direito de comprar ações da Petrobras por R$38, ela está 36, para daqui 30 dias. Você pagou R$1 nesse direito. Quanto mais a ação subir, se for uma call, que é o direito de comprar, quanto mais a ação subir, mais esse R$1 se valoriza. Pode ir para R$1,50, R$2, R$3, e você pode vender o teu direito, tá? Não esqueça, você pode vender o teu direito mais caro, que é o que muitos especuladores fazem no mercado. Vamos supor, você comprou por 1 e se a ação subiu muito, esse 1 se multiplica. Exatamente. Tenho aqui um caso não sei se você chegou no livro nessa parte lá da leitura, tem um caso do Marcelo, cliente meu do Safra, que ele, antes da OMS decretar estado de pandemia, ele tinha 18 mil ações de Petro, e a OMS decretou estado de pandemia, ele falou, Ademir, cara, vou perder todo o meu dinheiro, vai dar ruim para minhas ações, o que vai acontecer? Eu falei, você já conhece o mercado de opções? Ele falou, não. Eu falei, então vem aqui que a gente vai tomar um café. Até a gente estava no Safra, a gente foi tomar um café no Café Santander, na Paulista, que é do lado do Safra, só para equilibrar os ânimos. Aí a gente sentou lá no Café Santander, bateu um papo, eu falei, existe um mercado de opções, vamos fazer uma proteção da tua carteira? Aí ele falou, como que faz isso? Eu falei, chama uma proteção. Vamos comprar put, que é o direito de vender alguma coisa a uma data pré-estabelecida a um preço fixo. Ele falou, bora. Aí a gente comprou 5 mil reais de puts, que era 18 mil reais que ele tinha, a gente comprou por pouquinhos centavos ali. Ele comprou as ações por R$23,50 e a gente vendeu o direito, a gente comprou o direito de vender por 18. As ações 30 dias depois estavam R$8,90. Aí você fala, Ademir, o que ele fez? Aí ele me ligou de novo, todo assustado, falou, perdi todo o meu capital, as ações estão R$8,90. Eu falei, você esqueceu da proteção que você fez? Ele falou, mas como funciona agora? Eu falei, você tem duas opções, literalmente. Você pode vender o teu direito, que está totalmente valorizado, ou você pode exercer o teu direito. Aí ele falou assim, mas como funciona? Eu falei, se você vender o teu direito hoje, você vai estar com valorização de 5.000%. 5 mil? 5.000%, porque a queda das ações foi muito significativa, né? Quem não quer comprar um direito de comprar um negócio por R$18, você não está valendo R$8,90? Todo mundo quer. Então o direito estava 5.000% valorizado, e ele recebeu R$270 mil, gastou 5 e recebeu R$270 mil por ter protegido a carteira dele. Aí a outra opção era, você vende o teu direito e você mantém o papel na carteira. Então dá para ganhar dinheiro mesmo com as ações caindo? Dá. E se você pensar em seguro de carteira, lembre-se, a gente faz seguro de carro, faz seguro de moto, faz seguro de avião, de helicóptero, de tudo. Mas você não faz seguro da carteira. E as opções você pode usar para fazer seguro da tua carteira também. Você não paga um seguro todo mês? Porque você não paga um segurinho para proteger a tua carteira? Se você tem uma carteira em R$25 de média e você fala, vou proteger em 24, vou comprar uma put. Se naquele mês não aconteceu nada, se daqui a um ano não aconteceu nada, você está pagando um seguro da tua carteira, uma proteção. Você vai ter o direito de vender as tuas ações por um preço que você combinou. E a Bolsa vai exigir que quem te vendeu aquele direito cumpra a obrigação dele. Ademir, tem um investidor americano famoso, talvez seja o maior investidor americano da Bolsa, o Warren Buffett, Isso. Da Berkshire Hathaway. Ele disse uma frase que eu achei maravilhosa. Só quando a maré baixa você descobre quem está nadando pelado. O mercado de ações, quando ele está muito aquecido, existe essa sensação de que
às vezes os títulos estão valendo mais do que deveriam, né? Exatamente. A gente até brinca no mercado financeiro que quando o pessoal do Jornal Nacional, o William Bonner, vem falar que a bolsa está batendo recorde, você tem que vender, porque vai cair. Quando você vê o pessoal no carro, os taxistas falando para você, entrou no táxi, o cara está falando que tá comprando bolsa, tá animado, venda. Porque é igual o Warren Buffett fala. O Buffett fala muito bem. Quando todo mundo está medroso, seja corajoso. Quando todo mundo está corajoso, seja medroso. Porque é aí que você ganha dinheiro no mercado financeiro de curto prazo. Agora, quem investe para longo prazo, Eduardo, não precisa se preocupar com sobe e desce de mercado. Quem investe para longo prazo tem que pegar bons negócios, ser sócio de boas empresas e investir para longo prazo, não importando com o preço. O Buffett não importa com o preço naquele momento que ele compra um bom ativo. Ele quer que aquele ativo cresça ao longo do tempo. O Barsi também não. Lembra do Barsi na nossa bolsa? O maior investidor pessoa física do Brasil? Luiz Barsi. Ele comprou o Banco do Brasil por 80 centavos. Lá na época, lá, o Banco do Brasil chegou a bater R$ 60. E quem pensa num horizonte de longo prazo e fez uma compra hoje, vamos supor que as ações caíram um pouco. Se você compra um pouco mais também, o seu valor médio de investimento, se você comprou na baixa agora na segunda etapa, você acaba tendo um valor médio melhor, né? Sim, sim. A Bolsa de Valores tem algo que é bem democrático, né? Você compra uma ação por R$ 25, comprei R$ 10.000 de ações do Bradesco por R$ 25. Não está isso, está 15, tá? Mas só para sintetizar. E depois o Bradesco caiu para R$ 23, você comprou mais 10 mil a 23, o teu preço médio cai. Então tem esse benefício para quem investe para longo prazo, de comprar um ativo num preço hoje e continuar comprando quanto mais ele cai. Por isso que o Barsi fala, quanto mais meus ativos caírem, mais eu vou comprar. Aí na cabeça das pessoas fala, não, cara, tá caindo, eu vou comprar por quê? Porque eu estou fazendo preço médio. Quando ele voltar para aquele preço que ele estava naquele momento, eu já estou ganhando muito. Já. Existe também, você, por exemplo, eu estava lendo seu livro aqui, você citou um exemplo da Petrobras, que caiu na pandemia, porque a atividade econômica diminuiu, o preço do petróleo caiu. E, por outro lado, uma empresa que usa o petróleo, uma companhia aérea, as ações subiram porque o custo operacional... Bom, no caso da pandemia não tinha passageiro, mas Exato. vamos supor uma empresa que necessitasse de utilizar muito combustível na sua atividade, uma outra tipo de empresa, ela se beneficiaria com aquela redução do preço do combustível. É bom olhar o tipo de atividade para uma ação complementar a outra e você não correr o risco de tudo cair por um motivo alheio à sua previsão. Né? Exatamente. Bom ponto você colocou. Isso a gente chama no mercado de correlação. A gente tem Correlação. correlação negativa e você tem correlação positiva. Se você pega ações da Petro versus as ações da Azul, se o petróleo está caindo muito, a Azul vai ser beneficiada. O querosene fica mais barato. Se o petróleo está subindo muito, as ações da Azul tendem a cair, porque ela vai gastar mais para poder voar. Para botar um avião no ar, ela vai ter que gastar muito mais com querosene. Só que para a Petrobras, o petróleo fica mais caro, então ela vende mais caro. Então é correlação negativa. Sempre na tua carteira de investimentos é legal buscar montar uma carteira a longo prazo que tenha correlação negativa. Quando um evento está para cima, uma ação vai sofrer um pouquinho, mas a outra vai se beneficiar. Você tem a correlação negativa. No petróleo, fica mais claro. Petróleo para cima, petróleo subindo muito, a Petro se beneficia. E empresa de aviação fica ruim para elas porque o querosene fica caro. E o contrário, o inverso é verdadeiro. Petróleo caiu muito, as ações de Prio, Petro, empresa de petróleo, é ruim para elas, mas é boa para a empresa de aviação. Professor, vou citar mais uma frase aqui do Warren Buffett. No mundo dos negócios, o espelho retrovisor é sempre mais claro do que o para-brisa. É mais fácil enxergar o que passou do que o que vai acontecer, né? Exatamente. Ele até tem uma frase também que eu gosto bastante, que é compre aos sons de canhões e venda aos sons de violino. Quando você compra, quando está tudo desabando, todo mundo está ali correndo pela rua aí, todo mundo gritando, e você fala, opa, vou pensar aqui, vou começar a comprar alguns ativos para colocar na minha carteira. E quando está todo mundo tocando violino, todo mundo feliz da vida, você vai lá e fala, ó, chegou no momento que eu preciso vender, porque está tudo muito bom. Aí você vende, aí daqui a pouco começa os canhões de novo. Então o Warren Buffett é um cara bem interessante de você acompanhar
a história dele, porque quando você olha para trás, tudo fica fácil, né? Todo mundo consegue identificar o que aconteceu. Mas o que vai acontecer a partir de agora? O que você tem que olhar? Por isso que ele é um cara de fundamentos. Eu queria até trazer para você aqui que existe no mercado financeiro, Eduardo, análise técnica e análise fundamentalista. Quando você olha a análise técnica, aquele investidor que está buscando oportunidades rápidas no mercado. Aquele investidor que fala, opa, o petróleo está subindo, guerra no Oriente Médio, conflito, vai parar de ter produção do petróleo lá naquela região, então o petróleo vai subir porque vai ter uma demanda reprimida, eu vou comprar ações da Petro e vou ganhar 3, 4% na semana ou no mês, que seja. Esse é o cara de análise técnica, o cara que busca técnica, momentos ali para tomar decisão. O cara que é fundamentalista igual o Buffett é um cara de fundamento, ele olha balanço de empresa, ele olha potencial de crescimento, ele olha EBITDA, que é o lucro antes de amortização e depreciação de um ativo, então ele começa a olhar expectativa futura. Inclusive ele comprou Coca-Cola quando ninguém queria comprar em 2008. E ele saiu com quase 11 bi de lucro em 2021. Então é um cara que olha o momento que todo mundo está correndo, ele vai lá e analisa. Está acontecendo o quê? A empresa não presta mais? A empresa está... O que está acontecendo? É movimento de especulação. O investidor, que é o tubarão, começa a chamar um movimento de mercado e os sardinhas, que são os pequenos investidores que a gente chama no mercado, começam a sair por emoção, não mais por fundamento. Então, quem investe para longo prazo tem que buscar fundamento e não especulação e nem muitas informações de mercado diariamente, porque aí vai te atrapalhar no processo de montagem de carteira futura. Tem uma parte psicológica, a dor da perda tem maior impacto do que a lembrança do prazer do ganho. A perda é mais dolorida, né? Dolorida. Inclusive, eu tenho até um exemplo, ano passado, eu que faço recomendações de ativos, em especial também o mercado de opções, eu fiquei 83 dias o ano passado sem errar uma operação. Depois de 83 dias eu errei 3 operações. Então ninguém lembrou mais dos 83 dias que eu acertei. Todo mundo estava achando ruim porque os outros 3 dias foram ruins. Então você percebe que você ganhar, ela não... não é dor, né? A felicidade daquela emoção de você ganhar, ela não se compara com a perda, porque você acaba levando mais sensações ruins psicologicamente do que boas. Você fica frustrado, você não quer mais fazer operações, você fala que o mercado é um cassino, todo mundo fala um monte de coisa, tá? Quando tá na bolsa, e a gente até brinca, né? O cemitério de malandro, né? Todo mundo que perde não fala nada. Porque quando você ganha, você sai falando em grupinho da família que ganhou e tal, mas quando você perde, é silêncio total. Então a gente precisa manter uma consistência, buscar oportunidades no mercado, manter consistência, trazer conhecimento, que a gente tem um Brasil hoje que a educação financeira é muito limitada. Não vou falar zero, porque tem alguns lugares aí que está implementando alguma educação financeira, mas seria interessante que a educação financeira tivesse na veia. Se me permita, eu fui convidado a fazer uma palestra no Ângulo, que é uma escola lá de Alphaville, para crianças de 8 anos. Falar do mercado, meu tema era Sistema Monetário Nacional. Falar de dinheiro para crianças de 8 anos. Fui lá no Ângulo, pensei o que eu ia fazer, o que eu fiz? Montei uma apresentação, coloquei a impressão de dinheiro lá no Banco Central, como é que imprimiu o dinheiro, coloquei porquê da inflação, falei um pouquinho sobre cartão de crédito, falei um pouquinho sobre investimentos, beleza, deixei eles à vontade. Criança vê o pai usando o cartão, acho que aquilo ali não tem fim, limite, né? Exatamente. 8 anos de idade. Cheguei lá e falei o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre tudo. Na inflação, qual foi o exemplo que eu trouxe? Eu trouxe o Kinder Ovo na apresentação. O Kinder Ovo em 2002 custava 50 centavos. Aí agora, custando quase 14, 13 reais. Caramba. Eles falaram, nossa tio, daria para ter comprado um monte de Kinder Ovo hoje, tá? Comparando o preço anterior. Eu falei, isso é inflação. A inflação corrói o teu poder de compra. Aí entrei no detalhe da inflação para poder trazer algo lúdico, para poder eles entenderem o que era inflação. Aí, no outro ponto, o que eu fiz? Falar de dinheiro. Eles falaram, mas por que o Banco Central não imprime tudo que a gente precisa? Tem muita gente aí passando fome, por que eles não imprimem muito dinheiro? Eu falei, porque vai acontecer a inflação que a gente acabou de falar. Então, não é assim que funciona. Existe o sistema monetário, você tem que fazer isso e aquilo. Então, você vai explicando para a criança de um jeito que ela vai entendendo como funciona. Isso é educação financeira. Aí chega no final, eu dei uns potinhos lá de moeda, troquei um monte de moeda para eles poderem começar a investir, dei para todo mundo uns potinhos de dinheiro. Aí um já começou a falar, nossa, eu vou ter que começar a investir para poder comprar minha casa na praia.
eu vou ter que começar a investir para poder fazer isso. Então, você mexe com as pessoas, você planta uma semente. Plantou a semente, vai acontecer coisa boa. Agora, não plantar nada, não vai vir nada. Não vai ver. Não vai vir. O americano, em geral, ele tem uma preocupação grande com relação à faculdade dos filhos. E o filho nasceu, ele já abre ali um fundo, um local que ele põe todo mês um dinheirinho. Quando o filho chegar com 18 anos, tem o valor ali para pagar. Essa é uma boa medida, né? Sem dúvida. Inclusive, tem um amigo meu chamado Tony. Ele mora na Flórida, mora nos Estados Unidos ali, ali em Orlando. Ele tem até um restaurante chamado Tony's Grill. Se você for lá em Orlando, vai lá no Tony, que é uma churrascaria brasileira. Que legal. É legal você ir lá comer no final de semana, tem feijoada no sábado, então. Mas ele falou para mim, Ademir, ele já tem 30 anos dos Estados Unidos já. Ele falou, Ademir, quando eu fui abrir a conta, quando meu filho nasceu, eu falei para o gerente lá da minha conta, no Bank of America, eu não pude sair da agência se eu não tivesse um plano para o meu filho de faculdade. Então eu era obrigado a fazer lá um valor mensal para poder garantir que ele tivesse aquele dinheiro para poder custear o estudo dele. Só que ele chegou lá naquela época, ele completou 22 anos, ele tinha passado lá ganhado lá 50% ou foi 70% de desconto na faculdade, beleza, o dinheiro ficou para ele, mas ele estava preparado. Ele ficou, porque automaticamente ele falou, eu fui obrigado a fazer. Não tinha como não sair da agência lá sem fazer esse plano, porque é como se fosse uma obrigação minha que eu preciso fazer. Então, essa é a mentalidade, né? A gente precisa entender que isso vem muito mais do trazer a necessidade das pessoas pensarem nisso. Ademir, não existe dinheiro fácil e uma jornada bem-sucedida também não está isenta de obstáculos. O importante é a constância, né? Você separar todo mês e ir aplicando. Quanto tempo demora para você ter formar um fundo de investimentos que te dê alguma segurança? Tá. Quanto antes você começar, claro, melhor. Né? Sim. Uma pessoa hoje que tem 20 anos, diferente, por exemplo, de mim que tenho 39 anos, ela consegue investir muito menos do que eu. Se eu quisesse acumular meu primeiro milhão, por exemplo, eu quero acumular meu primeiro milhão daqui 20 anos, eu vou ter 59 anos. Então, praticamente, eu vou precisar, se eu quiser aposentar com 60 anos, vou ter que pegar mais dinheiro do meu bolso para guardar. O cara que tem 20 anos hoje, ele precisa guardar muito menos do que eu, porque os juros compostos, os juros sobre juros. E se ele investe nos títulos mais seguros do Brasil, fica muito fácil ele conseguir o objetivo dele. Se eu pegar aqui, não sei se vai dar tempo, se eu ligar aqui rapidinho, a gente fizer uma conta, pode ser que não seja agora, mas queria fazer uma conta, eu estava com o telefone desligado, mas se você pensar assim, Ademir, quanto que meu filho que tem 20 anos, investindo por quanto tempo, quanto que ele precisa guardar para chegar no primeiro milhão dele? Se a gente pegar ele vai precisar de uns R$300 por mês para chegar talvez nos 50 anos ou nos 35 anos já com R$1 milhão ou mais de R$1 milhão. Só que quem já está com 55 anos, você entende que não tem mais tempo para fazer isso? Porque ele não quer chegar nos 80 com aquele capital, ele quer chegar nos 60 com aquele capital. Então ele precisa desembolsar mais. Então quanto antes você começar, melhor. Vou fazer aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. É legal que a gente já leva para a prática, ó. O pessoal não vai conseguir ver, mas vou te falar aqui, ó. Vamos imaginar que você tem um filho hoje de 20 anos e que com 39 anos, vamos falar 40 anos, que daqui 20 anos, que vai dar o quê? 12 vezes, 240 meses. 240 meses. Vou colocar aqui nossa taxa média de Selic, que varia muito. Vamos colocar uma taxa aqui de 1%, só para dizer que a gente montou uma carteira bem diversificada e que ele foi investindo. Se ele pegar um capital, está começando a carreira agora, mas as coisas vão melhorando. Imagine que não é escrito na pedra. Começou com R$300 ou com R$500, daqui a pouco o cara está começando a ganhar mais. O cara está ganhando mais, Eduardo, e em ganhar mais, ele pode investir mais. Se ele está investindo R$500 por mês, o objetivo dele é daqui 20 anos, se ele mudar para 1.000, o objetivo fica 10. Entendi. Aumentou o capital, diminuiu o tempo para alcançar os objetivos. Mas em 20 anos ele junta 1 milhão. Ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar 240 meses, vamos colocar 1 milhão de valor futuro, só para a gente ver como ficaria. Ó. 1 milhão de valor futuro, PMT 0, uma taxa de 1 aqui. Ó. Se você imaginar, para conseguir 1 milhão, precisaria guardar
R$ 1.010. R$ 1.010. R$ 1.010 todos os meses. Só que imagina que o cara tem 20 anos, ele não precisa de 20 anos. Desafio aí para você que tem 20 anos, começar a guardar R$ 1.010, daqui 20 anos você vai ter Mas R$ se 1.000. você aumentar, Eduardo, mais 10 anos nessa conta, só vamos finalizar essa conta, senão fica difícil para o pessoal entender. Ó. Vamos pegar aqui, ó, R$ 1 milhão. Vou colocar mais tempo aqui, vamos colocar 30 anos, 12 divide, como é que é? 30, 12 vezes 360, uma aqui, 1 milhão de valor futuro, 0 de PMT, R$ 286. Uma pessoa com 20 anos, Se ela aposentar daqui, se ela falar, vou guardar, 30 anos ela vai ter se ela R$ 1 guardar milhão. R$ 286 todos os meses para os próximos 30 anos, com a taxa de 1% na média ali, um investimento que vai ter nessa taxa, R$ 286. Olha a diferença, a gente acrescentou 10 anos na conta, olha o tanto que diminuiu. Então a gente precisa entender que precisa começar o quanto antes. Quanto mais tempo demorar, mais você vai precisar desembolsar para chegar no teu objetivo. Muito bom. A hora de escolher os ativos, a decisão na hora de escolher os ativos, ela é muito importante, né, Ademir? Muito importante. E eu digo que você tem que fugir da moda, não vá por modinha, não vá por comodismo, não vá por influência, não vá por rodinha de amigos, você tem que esquecer tudo isso. Porque se eu acessar a bolsa hoje e buscar lá qual que é o ativo que tem mais número de investidores, eu fico até entristecido em falar, é a Oi. Por quê? A Oi, se vender tudo que ela tem hoje, ela não consegue pagar as dívidas. Aí você fala, Ademir, mas por que as pessoas compraram o Oi naquela época? Por quê? Porque estavam muito baratas as ações. Então, acreditando que ia dar um pum de onde, que eu não sei. Então, a gente precisa entender que esse mundo especulativo, para quem quer realmente conseguir as coisas, ele é muito arriscado. A especulação não é para amadorismo. A especulação é para quem está disposto a ficar numa tela olhando para o dia inteiro para fazer operações rápidas. Para quem tem outra atividade, que é 99,99% das pessoas, você precisa investir para longo prazo. E investir para longo prazo demanda paciência e tempo. A paciência vai corroer a tua mente, tá? Porque você vai ver caindo 30 centavos de dividendos e você vai desanimar. Mas quando tiver caindo R$ 10.000 de dividendos, você se alegra, mas não começa com R$ 10.000 de dividendos, ninguém. Você começa com 10 centavos, 50 centavos, você está investindo pouco. Então tem que escolher bem os ativos. E existem os investimentos de risco, aí para quem é mais profissional, existe o day trade, é isso? O cara compra e vende no mesmo dia. Exato. O day trade, muita gente me pergunta. Altamente especulativo. Exatamente. Muita gente me pergunta, Ademir, eu quero comprar day trade. Aí eu falo, não, day trade não é um ativo. O pessoal confunde, porque tem muita marketing, né? Day trade não é um ativo. Day trade é só a tradução do inglês para o português. Negócio do dia. O negócio do dia é, se eu comprar uma ação da Petrobras hoje por R$ 36 e eu vender por R$ 36,50, eu ganhei 50 centavos por ação. É um day trade, comprei e vendi no mesmo dia. A tributação é 20% sobre o lucro e você paga até no último dia 8 do mês subsequente. Porém, as pessoas operam muito com outro ativo, que é dólar e índice. Eles ficam operando dólar e índice totalmente alavancados. Para você operar com um contrato de dólar, você precisa de R$ 150 de garantia apenas. Só que você está operando com R$ 56 mil. Aproximadamente R$ 56 mil. Você está alavancado, achando que está operando com R$ 150. Você não está. Aí a cada pontinho de variação, você fala, nossa, só com R$ 150 eu consegui ganhar mais 150, mais 50, mais 100, porque você está totalmente alavancado. O inverso é verdadeiro. Também perde na mesma proporção. Exatamente. E demanda tempo, né, Eduardo? Eu falo que eu estou no mercado há 18 anos já, e especialista, certificado, analista técnico, grafista, e posso te falar que eu não quero ficar fazendo essas operações, porque me toma tanta energia tendo que ficar esperando aquilo, movimentações rápidas, que você não consegue chegar numa reunião com teus pares, com teus sócios, que você deixou uma operação em aberto, a tua cabeça está na operação. Você não vive mais. Esse negócio de que essas operações dão liberdade é mentira. Ela te tira a paz. Você comentou que acertou a grande maioria das suas previsões. Você compartilha essas previsões com as pessoas que fizeram o curso com você? Como é que funciona? Eu tenho um treinamento de opções, eu tenho alguns treinamentos, né, mentorias, treinamentos, e eu tenho um grupo fechado, que é um grupo de recomendações, que hoje é chamado Delta X. É um grupo que já existe há 48 meses, onde eu envio recomendações de opções, mas de compra seco, que é mais volatilidade, aproveitando tendência. Essa semana eu já mandei uma recomendação de Suzano,
que já lucramos 23%. Aí o pessoal Puxa, fala, tudo caramba, isso. mas tem operação de opção que sobe 1000%, né? Essa operação de Suzano a gente comprou por R$ 1,45, que era o direito de comprar a Suzano por R$ 57, e a Suzano foi para 58. Então, automaticamente, o teu direito se valoriza. A gente comprou o direito por R$ 1,45 e bateu 2,40, mas eu vendi por 1,73. Eu não queria exercer o meu direito, eu só queria ganhar valorização do direito. Eu não estava querendo comprar as ações de Suzano, Eduardo. Eu só estava querendo que meu direito se valorizasse acertando a tendência. É um mercado de mais volatilidade, mas a gente não sai das operações no mesmo dia. São operações que duram 3, 4 dias. A penúltima operação durou 8 dias. Então são operações que demoram mais, mas para você colocar o dinheiro da Ping, não do leite, tá? Dinheiro da Ping, não do leite. Ah, entendi. É o supérfluo. Exato, é você investir pouco capital. Eu falo que é para geração de renda. Se eu acertei muitas operações e você está com R$ 1.000, 2.000 ou com 10.000, dá para dá para fazer a feira da semana. Esses cursos que você faz são presenciais ou são pela internet? Como é que funciona? Eu tenho mentorias que são presenciais e eu tenho os cursos gravados, que tem o curso de opções e tem outro treinamento que eu acho que serve para todo mundo. Quando a gente fala de opções, eu percebo que a gente está muito nichado. É um público que gosta mais de operações mais de risco e tal. Mas quando eu falo do Renda Infinita, que eu tenho um treinamento chamado Renda Infinita, que é um treinamento onde eu ensino tudo sobre renda fixa, tudo sobre ações, fundos imobiliários, ações americanas e ETFs. E ainda faço recomendações de carteira para você já abrir a conta na corretora e só copiar o que eu estou mandando você fazer ali. Que já é uma carteira que eu já estudei, já analisei as ações para comprar, os fundos imobiliários para comprar. E se você acessar o site é ademirsiqueira.com.br/RIL, R-I-L. Esse é um treinamento que eu tenho que eu acho que é para todos do Brasil inteiro, todos, sem exceção. Agora, quando a gente fala de opções, é mais nichado. Há uma ideia de valor. É muito caro esse treinamento? O Luan está aqui no estúdio hoje e ele gravou comigo esse treinamento. A gente passou. Esse treinamento são 6 horas de aula. 6 horas de aula. Por R$ 297. E o leigo, um cara como eu, que não entende muito do assunto, aprende? No final do treinamento, eu te garanto que você vai, nos próximos 30 dias, você vai receber o teu primeiro aluguel sem precisar ter um imóvel, que é através dos fundos imobiliários, que pagam aluguéis todos os meses. Eu te garanto, lá está falando assim, se você não conseguir o teu primeiro aluguel nos próximos 30 dias, é só pedir o reembolso. Porque é só Certo? comprar um fundo imobiliário que vai entrar o primeiro aluguel para você. Fundo imobiliário paga aluguel todos os meses. Se você comprar hoje um fundo imobiliário chamado Gari 11, que é um fundo que eu estou recomendando, Gari 11, é um fundo que tem 25 imóveis. Quem são os inquilinos dele? Pão de Açúcar e aquele grupo Mateus lá no Nordeste. Todos os supermercados Mateus, Pão de Açúcar, é desse fundo. O fundo paga quase 1% todos os meses de aluguel para você, isento de imposto de renda. No Brasil, o fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Isento. A cota custa R$ 8,98. Quem não consegue comprar uma cota? Aí você vai falar, Ademir, mas você está falando de um aluguel. Eu estou falando que se você comprar uma cota do Gari 11 hoje, e que paga aluguel todo dia 14, se eu não me engano agora, você vai receber o seu primeiro aluguel. Se é 10 centavos, é claro que é proporcional à quantidade de cotas que você tem. Se ele vai pagar R$ 1 por cota e você tem 10.000 cotas, você está falando que você vai receber R$ 10.000 de aluguel. E é um investimento com liquidez, né? Porque se você compra um imóvel, depois para você vender é uma complicação. Se é um fundo, você tem liquidez. 2 dias. Clicou em vender, 2 dias o valor está na tua conta para você resgatar. E o imóvel, mesmo que tenha um interessado em comprar, Eduardo, demora pelo menos uns 30 dias, cartório e tal. Então você achar um comprador demora o processo judicial. Fundo imobiliário só está ali 2 dias úteis na tua Bom, conta. o melhor investimento que você pode fazer é investir na sua educação. Exatamente. Sem dúvida Conhecimento. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos para o último bloco do nosso Roda Livre. Nós guardamos o melhor para o final. Segura aí. Ademir, tem uma frase que eu acho que é do Bill Gates. Se você nasceu pobre, não é um erro seu. Mas se você morrer pobre, a culpa é sua. Todo mundo tem chance de acumular um patrimônio? Eu acredito 100% que você tem a oportunidade de fazer diferente, que é você começar a construir patrimônio. E eu quero trazer algo muito importante, mesmo que eu estou aqui no mercado financeiro já há 18 anos, e falar para você, investimento não vai te enriquecer. Não confunda as bolas. Investimento não enriquece ninguém. Investimento potencializa
potencializa o capital que você tem. Então, o que vai te enriquecer é o trabalho. A gente precisa gerar renda, gerar renda. Quanto mais você investe, mais eu consigo potencializar no mercado. Não é que eu vou colocar 100 mil reais no mercado e vou deixar lá por 10 anos, que 100 mil reais, se tiver em ações, pode estar 90 daqui a 10 anos, pode estar 80 daqui a 10 anos. Só que o que potencializa, o que faz você enriquecer é a constância, é os aportes, é a consistência. E para ter consistência, você precisa fazer mais geração de renda. Às vezes eu tenho muitas pessoas que me perguntam... Tem a renda ativa e a E a renda renda passiva, passiva. é isso? A renda ativa é o seu trabalho que você gera aquele valor todo mês. Se você separar uma parte para aplicar numa renda passiva, ela vai multiplicando junto com os aportes que você vai pondo todo mês, é isso? Igual eu te falei do fundo imobiliário chamado Gari 11, que é uma recomendação minha de compra. Se você tiver hoje 100 mil reais investido no Gari 11, ele vai te pagar um pouquinho mais ali de R$ 1.000 por mês, isento de imposto de renda de aluguel. Fora que as cotas podem valorizar. Quando você investe em bons ativos, a cota valoriza. Temos pouco mais de 3 milhões de brasileiros hoje que estão investindo em fundo imobiliário. Quando chegar em 10 milhões, você acha que esse fundo Gari vai para onde? Um fundo de ótima qualidade, a cota vai subir, com certeza vai de R$ 8,98 para R$ 10, para 11, porque é muito mais pessoas interessadas. Então, geração de renda passiva você faz através de fundos imobiliários e recebimento de dividendos com ações, por exemplo, boas pagadoras de dividendos. Entendi. Vamos falar um pouquinho de mercado futuro. Vamos. Olhando aí no horizonte, o que você está enxergando aí que vai acontecer? Tá. Eu diria para quem está querendo começar a investir em fundo imobiliário, espere um pouquinho mais ou vai comprando alguns fundos que estão mais baratos, com PVP, não dá para explicar muito aqui tecnicamente, mas o valor de cota versus o valor patrimonial abaixo de 1. Por quê? Porque a gente tem uma escalada, infelizmente, tá? Eu, do mercado e gostando de ver, eu quero ver a nossa economia crescer. E para você ter uma economia crescer, você precisa entender que as empresas precisam sobreviver. O oxigênio das empresas é o que elas têm de dívida. Quanto mais você tem Selic para cima, mais as empresas ficam enforcadas e endividadas. E hoje, infelizmente, inverteu a curva. Nossa inflação está com a expectativa de ficar fora do teto da meta e a Selic ir para 11,75, sendo que até uns meses atrás a nossa expectativa era de Selic a 9,5. Então, assim, pense o seguinte, olhando o futuro, fundo imobiliário tende a cair um pouco mais, infelizmente, mas aí é a oportunidade de você começar a comprar. Isso tudo é mercado, não adianta o presidente falar que mandar o cara baixar, porque é mercado, o mercado que dita isso. Exatamente. E o Banco Central tem essa autonomia. Não adianta você ficar querendo diminuir taxa de juros na canetada, porque não vai funcionar e vai estragar mais o mercado. É o mundo, a gente está falando de global. A gente está falando que China está crescendo menos, a gente está falando que a gente está prestes a acontecer eleições nos Estados Unidos, a gente está falando que tem guerra no Oriente Médio, um conflito que pode se intensificar cada vez mais, guerra na Ucrânia, tudo isso, você tem o quê? Ativos que sofrem muito. Por exemplo, renda fixa no Brasil, fantástico. Se você está querendo começar a investir e você é leigo, conservador, está na poupança já, mas não tem medo de mudar, vá para o Tesouro Selic. É o título mais seguro do Brasil e vai te render muito mais do que a poupança. A poupança está rendendo pouco mais de 8% ao ano, você vai ter uma rentabilidade no Tesouro Selic hoje de 10,75. Então a gente já tem uma mudança positiva para o título mais seguro do Brasil. Não vá para o risco agora. Não vá para o risco agora porque não é necessário. Começa a montar a tua reserva de emergência, começa a buscar outros ativos que possam te trazer mais tranquilidade, para você não colocar a cabeça no travesseiro de noite e falar o seguinte, cara, eu estou preocupado com aquele ativo. Por quê? Porque você está entrando no mercado num momento ruim. Mas não deixe de montar a reserva de emergência e depois começar a diversificar. E o cenário internacional, não sei se você já ouviu falar da BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo. Os caras têm trilhões sobre gestão. E eles fizeram um relatório falando o seguinte, quem investiu em ETFs americanos nos últimos 15 anos acertou mais do que 90% dos melhores gestores de fundos do mundo. O que é ETF? ETF é um fundo de índice, é uma caixinha fechada. Você vai na feira, o feirante já te deu a caixinha com a banana, maçã, uva, tem um pacotão. O pacote fechado. Por exemplo, existe um ETF chamado QQQ. É um ETF que replica o índice Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas de tecnologia americana. Você pode comprar Apple sozinho? Pode. Você pode comprar Nvidia? Pode. Microsoft? Pode. Tesla? Pode. Mas o QQQ já tem todas as ações
as 100 dentro da caixinha. Ele valorizou 1.100% nos últimos 10 anos e nosso índice Bovespa 128%. Então a gente precisa dar valor a um cenário internacional. Existe outra pesquisa, outro estudo falando que país emergente, Eduardo, hoje, país emergente tem crise a cada 2 anos. País desenvolvido tem crise a cada 7 anos. Exatamente, tem estudo sobre isso. Que não é a crise de acabar com tudo, mas é aqueles momentos difíceis, né? Exatamente. Então, você precisa começar a investir no mercado internacional, mas de países emergentes, desenvolvidos, para que você possa perder esse movimento de muita especulação aqui no Brasil. 1 ano no Brasil é a longo prazo. Você concorda que muda tudo em 1 ano? No mercado internacional não é assim. Longo prazo é acima de 5 anos. A gente está muito rápido aqui. Por que o estrangeiro vem investir na Bolsa do Brasil? Porque paga bem o renda fixa, aí ele traz dinheiro para cá. Aí depois ele fica buscando ações que estão baratas. Mas primeiro ele traz dinheiro para título público. Ele traz. Porque a gente está pagando. Estados Unidos agora a taxa está a mais alta nos últimos 43 anos. Mas a gente teve taxa de juros nos Estados Unidos a quase 0,025, que lá ele tem aquela fase de 0,025 ou de 1, 1,5, agora está de 5,25, 5,5 ou 5, por exemplo. Aqui a gente tem Selic a 10,75. Lá você tem juros a 5. Aí você fala, o gringo fala o seguinte, não vale a pena ainda investir no Brasil. Mas se os juros nos Estados Unidos começar a cair, as bolsas começam a subir, porque ele começa a trazer mais dinheiro para cá, porque ele fala, opa, aqui você está pagando 4, ela está pagando 11,75 de Selic, por exemplo, que é a expectativa. Então o gringo está buscando oportunidade. E o Brasil é um dos países emergentes mais atraentes para o gringo. A gente tem alguns problemas judiciários, que o gringo tem muito medo, tem alguns problemas políticos, mas o Brasil ainda é um país que gera mais confiança para o gringo ainda trazer grana para cá. Como é que é o seu dia a dia? Você troca informações com outros colegas do mercado financeiro? Tem um irmão que trabalhou na Bolsa, eu lembro dele falando, e aí, qual que é a boa? Qual que é a dica de hoje? Você tem esse relacionamento? Como é que funciona? Hoje no Brasil, Eduardo, tem 1.205, se eu não me engano agora, analistas certificados no país que podem fazer recomendações de ativos. E a gente tem comitês de analista, tentando entender o que todo mundo está pensando, as análises, o que todo mundo está analisando, porque tem analista para tudo. Tem analista que analisa só petróleo, tem analista que analisa só o setor aéreo, tem analista que analisa só varejo. Então a gente tem vários analistas que analisam. Esses comitês são particulares. Particulares, a gente precisa entender o que todo mundo está pensando. Vocês conversam entre vocês. Exatamente. Eu analiso alguns setores da economia e vou te falar 4 que eu recomendaria para você não fazer. Ao contrário, tá? Não faça. Na minha cabeça nunca deu certo. Investir em empresa de aviação, quando a gente fala de ações na bolsa, a gente fala que são empresas fantásticas, mas quando a gente fala de ações, a gente percebe que o risco é muito alto você pegar todas as suas economias e investir, porque pode, infelizmente, acontecer um acidente e todas as suas economias irem para o ralo. Por quê? Porque você tem processo judicial, a desconfiança das pessoas naquela aeronave ou naquela empresa, as pessoas vão passar muito tempo sem querer voar com aquela empresa. Ponto. Então é muito risco. Quando a gente fala de turismo no Brasil, é muito risco você investir em empresa de turismo. A CVC, infelizmente, é o que aconteceu com a CVC. Incorporou um monte de empresa, mas depois as ações foram para o fundo, veio a pandemia. Então, fique muito receoso sobre isso. Aí tem um setor que o pessoal fala, não, mas é impossível, cara. Construção civil. É muito bom comprar terreno e vender, comprar apartamento e vender. A gente não está falando disso, a gente está falando de ações. Quando a gente fala de ações na bolsa, não tem nada a ver com isso, Dá? Porque não existe nenhum mercado no mundo melhor do que o mercado de compra e venda de imóveis, ou comprar terreno e vender depois, ou deixar a terra lá que ninguém vai mexer, passar um fogo lá, o terreno continua lá, então nada disso. Mas quando a gente fala de ações, imagina a Exetec. A Exetec está na bolsa e tem os imóveis de maior qualidade hoje. Só que se ficar em estoque, o investidor não vai. O investidor começa a vender as ações porque não recebe dividendos. Não vende. Então é muito risco, depende muito da economia, é muito cíclico. Depende mais de juros, de governo, depende mais de tudo para poder vender. E varejo. Infelizmente a gente tem a Magazine Luiza, que é uma baita empresa, um e-commerce fantástico, mas varejo não dá certo. Né? Também tem altos e baixos. Né? Então você precisa entender, quer investir para longo prazo? Busque setores perenes, empresas que você olha assim e fala, cara, banco nunca deu prejuízo. Na história, um banco nunca deu prejuízo. Nunca deu. As ações do Bradesco nunca tiveram um balanço negativo. Itaú também não. Empresa de energia.
A gente tem muitos segmentos muito bons para você pensar para longo prazo. Curto prazo é especulação, e quando a gente fala de empresas que você não deveria colocar no longo prazo na carteira, seriam esses 4 setores que eu te falei. Se alguém quiser saber mais sobre você, Ademir, procura. Procura no meu canal do Instagram, que é o Ademir Siqueira. E você, no YouTube, eu tenho lá um canal chamado Analista Sincero, que é um canal do YouTube também. Analista Sincero. Exatamente. Analista Sincero. E no Instagram é o Ademir Siqueira. Obrigado pela aula, Ademir. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Foi muito legal. Mais para frente a gente volta a conversar. Espero que um panorama bem melhor do que o de hoje. Eu agradeço muito a presença de todos aqui, o convite da emissora, o convite do Eduardo, de fazer parte, de colaborar, de falar o seguinte, vamos levar informação, abrangente para as pessoas que querem começar. Muito obrigado pelo convite, espero ter agregado muito conhecimento para você que está assistindo. Obrigado mesmo pelo convite, gratidão. Agradecendo ao professor Ademir Siqueira e agradecendo principalmente a você que nos acompanhou até agora. Nós voltamos na próxima semana com o nosso Roda Livre.